Sou a Juliana Artigas e estamos começando mais um MielomaCast. Hoje a gente vai falar sobre alimentação pós-TMO. E para falar sobre esse assunto que é tão importante para os nossos pacientes, né, e cuidadores de mieloma múltiplo, a gente convidou a nutricionista Bianca. Bi, muito obrigada pela aceitação do convite, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço novamente, né? É sempre um prazer estar aqui com vocês, ajudando e conversando com bastante pessoas, né? Então, o que é interessante, né? A gente ter de consciência esse paciente, o cuidador desse paciente, né? O transplante, ele é um tratamento muito agressivo, né? Uma parte muito agressiva do tratamento. Então, é importante que a gente tenha o máximo de cuidado com a alimentação. Porque a gente, às vezes, fica pensando assim, mas é só uma coisinha que eu vou comer, uma saladinha que eu vou comer na casa de algum parente, de algum amigo. E uma saladinha pode estar contaminada, enfim, e atrapalhar todo esse tratamento. Só para poder ficar um pouquinho mais claro, né? O transplante, ele acaba fazendo com que a gente fique com a imunidade muito baixinha. Então, esse paciente, ele tem que ter todo o cuidado não só com a alimentação, mas com os utensílios que ele vai usar também. Então, assim, com toda a higiene em casa, enfim. O ideal é que não se saia tanto, não se exponha tanto à rua, ao mercado, ao shopping, por exemplo. E aí a gente traz isso também para a alimentação. Então, o que eu gosto sempre de conversar com os pacientes, né? Tem uma confraternização, alguma festa da família. Beleza. Se for participar, tenta sempre ter atenção, se não tem ninguém gripado nessa família, perguntar, tá com vergonha de perguntar, pede para algum cuidador, tentar sondar ali os familiares. Se possível, já vai alimentado. Porque o que muitas vezes acontece? A gente até confia nas pessoas, acha que vai fazer direitinho, mas se não for aquela pessoa que tem 100% de certeza que vai higienizar direito, que vai tomar todo o cuidado com aquela alimentação, você pode comer alguma coisinha que vai te contaminar. Sim. Então, é muito importante, né? Uma alimentação sempre saudável, independente de ser antes do transplante, durante ou após. Após o transplante, o que a gente chama mais atenção é com essa questão do controle de qualidade, né? Com esse controle microbiológico que a gente fala. Porque justamente por causa dessas contaminações que acabam acontecendo. Então, normalmente o paciente sai com uma orientação de não comer frutas cruas, principalmente essas que a gente acaba consumindo a casca, verduras, folhas cruas, sempre tudo cozido. E é justamente por isso, porque quando a gente cocciona, quando a gente cozinha esses alimentos, a gente mata muitos dos micro-organismos. Então, a gente consegue trazer um controle ali microbiológico para aquela alimentação. Então, o ideal seria realmente esse. Tem paciente que a gente sabe que consegue seguir a risca, fazer toda uma higienização. Então, no meu momento assim, de trabalho, o que eu costumo usar muito sei que é uma família que consegue seguir bem certinho, tem tudo bem controladinho, eu consigo liberar sim, que consuma algumas frutas com casca, por exemplo, uma maçã, que consuma folhas, mas sempre fazendo uma boa higienização. Então, hoje em dia, a gente acha com muita facilidade o hipoclorito, tanto em hortifruti, em mercado. A prefeitura fornece, né, para quem, trazendo isso um pouquinho para o SUS, né, para a rede de atenção, para quem não tem condições financeiras de comprar, normalmente a farmácia do postinho de saúde fornece esse hipoclorito para você conseguir sanitizar esses alimentos, que é o ideal, né? Sim. E aí, o que a gente tem que fazer? É sanitizar tudo. Seja fruta, seja legume, seja verdura, independente se a gente vai tirar casca, independente se a gente vai cozinhar. Todos eles têm que ser lavados em água corrente, sanitizado. Aí é só ler o rótulo, né? Não vou falar aqui. O padrão são 15 minutinhos com 2 gotinhas, 3 gotinhas para 1 litro de água. Mas varia de acordo com o fabricante. Então, tem que lavar primeiro, tirar toda a sujeira daquele alimento, daquela fruta, deixar de molho. Deixou de molho aquele tempo, enxaguar bem em água corrente. Outra coisa que é importante a gente ter atenção à água que a gente bebe. Então, assim, o filtro tem sempre que estar ali trocando. Tem alguma dúvida? Viu que o seu filtro... Às vezes a gente gasta um pouquinho. O ideal sempre é trocar a cada 6 meses, né? O fabricante normalmente recomenda isso. Mas é uma casa que consome bastante dessa água, troca com um pouquinho menos. Deu 4 meses, 5 meses, já troca. Porque é uma garantia que a gente tem de que está sendo filtrada. Uhum. Isso é muito importante. Outra coisa que eu gosto sempre de chamar a atenção, a higienização dos utensílios.
Então, se possível, deixar os utensílios separadinhos, né? O copo, o prato, o talher que aquele paciente, aquela pessoa que está passando pelo transplante vai usar. Ah, não dá para ser, é uma casa um pouquinho... o cuidador não tem muito esse tempo de ficar separando Sim, tudo. porque no caso é o cuidador mais, né, que tem que fazer tudo isso. Exatamente. Porque o paciente, por exemplo, no pós-transplante, né, ele tem todos aqueles efeitos colaterais, né, que já não vai deixar ele muito bem, que ele já vai ficar mais quietinho na cama, fragilizado. Precisa Então, de quem alguém pra acaba ter fazendo atenção. tudo isso praticamente é o cuidador, é a pessoa que mora com ele, normalmente a esposa, o esposo, o filho, né? Que é uma pessoa que normalmente tem uma rotina já, né? Já teria uma Sim. outra coisa para fazer. E ainda tem que estar dando esse auxílio ali, esse suporte para esse paciente. Então, às vezes, não é muito fácil você simplesmente sair separando tudo e higienizando tudo. Então, assim, o máximo de atenção que puder ter já vai ser bem-vindo. Então, Sim. sempre, na hora de lavar, tomar cuidado para não ficar nenhum resíduo de alimento naquele prato, naquele copo. A esponja de casa é muito importante. Eu gosto sempre de falar, porque às vezes a gente deixa de lado. A gente acha, não, mas aí vai lavar, vai passar um detergente. Não. A esponja, ela acumula muitos fungos, bactérias. Porque, imagina, a gente tira todo o resíduo do alimento nela. E ela fica ali úmida. A gente não consegue secar E muita ela. gente demora para trocar a esponja. Exatamente. Qual que é o tempo ideal, Bi, de Esse que é o trocar? importante. Paciente transplantado, o ideal é que a gente troque a cada 3 dias. Nossa. No máximo, uma vez por semana. Não passar disso, tá? O ideal é uma vez por semana a gente tá trocando aquela esponja. Porque se a gente vai percebendo, ela vai ficando muito molinha. Sim. E ela vai grudando sujeira. Então, assim, dependendo da preparação que você fez, do quanto de resíduo alimentar que ficou naquela panela, naquele prato, aquilo ali vai se acumulando. Por mais que você fique ali tentando lavar e limpar a esponja, não é o suficiente. Então, a cada 3 dias seria o ideal. A gente tem uma segurança boa para poder trocar essa esponja. Então, a esponja é muito importante. Hoje em dia, a gente tem muito aqueles... tem gente que usa muito um potinho, né, para deixar a esponja. Evita de deixar nesse potinho. Porque se você percebe, ele passa ali uma semana, já começa a criar aquele bolozinho. Nossa, Aquela sujeirinha. Sim. Então, aquele potinho não é legal. Tem uns ganchinhos, tipo ganchinho de pendurar bolsa, dá para improvisar. Coloca o ganchinho ali em alguma parte da pia, com aquelas ventosas, e aí deixa, que pelo menos parte da água dela vai sair. Já ajuda, já é interessante. Então, isso é muito importante, essa troca da esponja. Outra coisa que eu gosto sempre de falar é com relação ao preparo da comida. Aí eu volto, né, para essa questão do cuidador. A gente sabe que não é uma coisa fácil. Mas, por exemplo, em casa, a gente vai lá, vai sanitizar tudo direitinho, vai comprar tudo para ser o mais controlado, o mais fresquinho possível para fazer aquela alimentação para esse paciente. Aí, lembrando, você falou, né? É um paciente que tem muitos sintomas, enjoo, náuseas, dores, fica fadigado, né? Fica cansado. Então, assim, às vezes não está muito interessado por comer, quer comer uma coisinha mais fora ali da alimentação mais saudável. Beleza, você vai tentar fazer aquela alimentação para ele. Mas lembrar, aquela alimentação ela não pode ficar na geladeira por muito tempo. Igual a gente costuma fazer, né? Sim. Às vezes a gente faz um arroz e fica 4, 5 dias na geladeira. Tem que ser comida fresquinha. De preferência, 2, 3 dias no máximo. Assim, bem no máximo. Porque, assim, na geladeira ela vai conservar. Mas não vai evitar que se prolifere algum fungo, alguma bactériazinha ali e fique por ali correndo. Então, às vezes, a gente acaba de fazer a comida e não armazena logo ela imediatamente. Então, tudo isso vai influenciar. E é num deslize desse que a gente pode atrapalhar. Aí, vai me falar assim, poxa, mas... sempre comemos, nunca tivemos nenhum problema, mas tem que lembrar, é um momento de uma condição totalmente diferente do habitual nosso. Pra gente vai ser no máximo uma dorzinha no estômago, um enjoo, uma diarreia talvez, mas nesse paciente qualquer enjoozinho, qualquer diarreia já é uma coisa muito grande, né? Sim. Então tem que ter mais essa atenção, tem que ser redobrado. Então sempre uma comida mais fresquinha, o máximo que possível. Óbvio, nem sempre a gente vai conseguir fazer uma comida no almoço e uma no jantar. A gente entende isso. Mas tentar ser o mais fresco possível. Outra coisa que é muito importante chamar atenção. Muita gente tem aquele hábito, né? Vamos supor que vai comer uma laranja. Aí descascou a laranja, viu que um pedacinho dela, só uma partezinha dela estava ruim. Eu vou cortar metadezinha e vou continuar comendo. Nossa, infelizmente, não. Eu faço muito isso, Bianca. A gente tem muito esse hábito, né? Que às vezes a gente consegue aproveitar uma parte daquela fruta, daquele legume, por exemplo, uma alface. Às vezes as folhas de fora estão ali ruinzinhas, a gente joga aquela parte fora e usa do meio. Beleza, pra gente até é tranquilo de fazer isso. Mas um paciente que passou por um transplante, que está imunossuprimido, a gente tem que ter o máximo de cuidado. E assim, só para ter uma noção, fungo, bactéria, vírus, qualquer micro-organismo desses que traz alguma doença pra gente, a gente acha que ele vai ficar só naquela parte que tá ruinzinha.
Mas não, ele já andou por tudo. Então, o ideal é que a gente não consuma aquele alimento, tá? Então, para esse paciente transplantado, o ideal é que a gente deixe esse alimento de fora, não vai dar para ele. Ah, tá no cestinho de fruta, tinha uma laranja ali podre, apodreceu. Higieniza todas as outras, de preferência que ele não consuma aquelas ali, que estão bem próximas, tá? Mas sempre higienizar. Após, viu que tem alguma ali que apodreceu, que tá com aquele bolozinho, joga aquela ali fora e vai higienizar todo mundo de novo, tá? A laranja a gente consegue descascar, é um pouquinho mais tranquilo. Viu que tem alguma partezinha que tá começando a estragar? Esse paciente não vai consumir, tá? E aí, puxando um pouquinho para essa alimentação, né? O que dá pra gente consumir, o que não dá para consumir. Normalmente, ele vai sair com essa orientação. Olha, frutas, verduras que você comeria cru, você vai evitar. Então, o que eu costumo orientar para meus pacientes? A banana, por exemplo. A banana, normalmente, se ela tá bem madurinha, ela solta do cachinho, né? E aí, uma parte dela fica aberta. Essa parte que tá aberta entra em contato com qualquer sujidade que tiver ali no ambiente. Então, não é ideal de consumir. Então, vai comprar uma banana, tenta ver se essa banana tá bem bonitinha, tá bem direitinha, não tem nenhuma parte da casca dela rachada. Se possível, comprou a penca, despenca ela com a partezinha da penca. Sim. Não solta ela para ficar aquela parte aberta. Porque aí você vai conseguir higienizar ela e não vai contaminar a parte interna. E aí tem uma segurança melhor pra gente comer. Tem muitos pacientes que têm medo. Tenho medo, meu médico falou para não consumir nada cru, não vou comer cru. Beleza. Então, a gente tem preparações que a gente pode fazer com essas frutas que a gente comeria cru, a gente pode cozinhar elas. Então, dá para fazer um docinho de banana, a gente consegue cozinhar essa banana. Mas aí, lembrando, essa que estava ali abertinha continua não tendo um controle de qualidade ali. Então, o ideal é que seja bem fechadinha. Continua precisando ter que higienizar, independente de você ter que cozinhar. Então, por exemplo, dá para fazer tipo um docinho de banana, de maçã, dá para cozinhar uma manga e dá para usar especiarias. E aí a gente não fica tão enjoado, né? Porque o paciente já tem um enjoo, já tem toda essa debilidade já por causa do tratamento. Então, se a gente pode variar a alimentação e trazer um pouquinho mais de satisfação, seria interessante. Bi, você falou do enjoo, eu lembrei dos efeitos colaterais, né? Que a maioria tem depois do TMO. O que o paciente, o que é ideal do paciente comer, por exemplo, para enjoo? Eu tô com muito enjoo, ou eu tô com a boca toda machucada, né? O que eu posso comer? Eu ouvi falar, eu queria até ver com você se isso é verdade, picolé de limão, para quem tá com a boca toda machucada, né? Sim. Chega até a ficar com herpes. Sim. O que é o ideal? Então, esses sintomas, né, eles são bem chatinhos porque eles atrapalham muito. E normalmente o paciente já vem ali perdendo um pouquinho de peso e a gente fica sempre de olho, porque essa perda de peso não é legal, independente de qual tratamento vai fazer. Então, a gente tenta, sim, controlar esses sintomas com alimentação. Então, por exemplo, tá muito enjoado, muito nauseado, sente cheiro da comida já enjoa, não quer papo com nada, tenta comer uma coisinha mais seca. Então, evitar molhos, evitar comida muito temperada, com cheiro muito forte de tempero. Essas comidas que têm cheiro muito forte. Então, por exemplo, às vezes o paciente não consegue comer um peixe e gostava tanto de peixe. Ou então só consegue comer o peixe mais grelhadinho, porque ele é mais sequinho. Então, sempre tentar, assim, comidas mais secas, não com muito tempero, que não seja sem sabor, né? Sim. Assim, não ser muito temperada não quer dizer que ela não vai ter sabor. Então, vai temperar, botar pouco alho, pouca cebola, mas colocar. E vai vendo ali com aquele paciente, com aquela pessoa, olha, tá conseguindo assim? Esse tempero ficou legal? Ou então, não dá. Põe um limãozinho. Limão, gengibre são ótimos para enjoo, para náusea. Bi, na salada, o paciente ele pode colocar o que na salada? Qual tempero? Saladinha, um limãozinho? Limão, vinagre, se ele gostar. Azeite extra virgem é maravilhoso, é uma gordura boa. Então, assim, é uma coisa que traz um pouquinho mais de caloria e não tende a enjoar tanto. Então, assim, vai de pessoa a pessoa. Tem pessoa que sente o cheiro do azeite, assim, já tá muito enjoado, não consegue. Então, se tolerar, um pouquinho do azeite. E o sal. E aí, o sal pode ser o sal comum. Gosto do sal rosa do Himalaia. Varia. Porque tem muito disso, né? As pessoas acabam optando por coisas muito naturais e aí vão deixando de consumir o que é o basiquinho ali. Então, limão, vinagre, um azeite, ótimo. O picolé de limão? O picolé de limão a gente usa bastante. Por exemplo, não precisa ser um picolé industrializado, né? Eu sou mais dessa vibe natural, então o que for possível ser feito em casa, melhor. Então a gente gosta de falar de um gelinho de limão, gelinho de hortelã, gelinho de gengibre. Então eles ajudam muito nessa parte das náuseas, do enjoo. O que é? Você vai pegar um pouquinho de água e fazer tipo uma limonada, só que de preferência sem adoçar. Se o paciente não conseguir, põe um pouquinho de adoçante, de açúcar, o que ele estiver consumindo, né? E
põe na forminha de gelo mesmo. Que aí você tem aquilo em casa, é uma coisa rápida que você vai ter. Sim. E ele chupa aquilo ali um pouquinho antes de comer. Por exemplo, meia horinha antes da refeição. Já vai dar um alívio para o estômago, já vai dar um alívio para o paladar. Porque, assim, as medicações em si também alteram o paladar. Então, isso também faz com que a pessoa fique muito enjoada, né? E nauseada. E esse picolézinho, ele é interessante por isso. O gengibre também é maravilhoso. Se a pessoa conseguir, a picância dele, ele tem substâncias ali que aliviam um pouco essa parte do enjoo. Hortelã. Então, a gente consegue usar isso tanto para temperar a alimentação, quanto para colocar em um suquinho, ou fazer esses próprios gelinhos. E diarreia? Que ajuda. Diarreia, o que ajuda? Para diarreia, aí já tem que controlar um pouco mais a alimentação. Então, por exemplo, os alimentos mais cozidos já são interessantes para diarreia, que aí diminui um pouquinho uma fibra que soltaria mais, né? A gente prevalece um pouco mais das fibras solúveis. Então, por exemplo, se o paciente está pós-tratamento, ele talvez não comeria um mamão. Então, se comesse, já fica longe desse mamão que tende a soltar um pouco mais. E aí é percepção, ver quais alimentos soltam muito. Por exemplo, tem pessoas que comem uma beterraba. A beterraba a gente costuma comer cozida, então é uma coisa que dá para comer. Mas ela pode soltar um pouquinho mais o intestino, pode fermentar. Então, não é legal. Então, esses alimentos que fermentam, talvez diminuir a quantidade de alho e cebola, porque fermenta. Então, vai trazer um desconforto. Pode também trazer um pouquinho mais de diarreia se for consumido em excesso. E aí, é sempre tomar cuidado com esses alimentos. Então, a laranja, o mamão, a ameixa, se fosse consumir, controlar. As verduras, mesmo as cozidas, é interessante segurar um pouquinho, comer mais os legumes, batata, cenoura cozidinha, chuchu, abobrinha, porque eles tendem a segurar um pouquinho mais. E aí, segurar um pouquinho de leite, por exemplo, porque o leite fermenta, a lactose fermenta um pouquinho, às vezes solta. E aí, vai observando. Segurei, melhorou? Tá melhorando a diarreia? Vou voltar a introduzir de pouquinho, não vai de forma brusca, né? Vai sempre de pouquinho. Que aí já costuma ajudar, E né? lembrando que é sempre importante, né, procurar seu médico. Qualquer dúvida que você tenha, não sei se eu devo comer isso, não sei. Procura seu médico ou seu nutricionista. O ideal é que o paciente tenha, né, que nem você falou, tem essa equipe, né, com ele, uma nutricionista, um médico, um psicólogo, um fisioterapeuta. Então, assim, não consuma nada sem antes ter certeza, né, Bi? Sem antes perguntar. Na verdade, esse é o conselho, essa é a dica que você dá, né? Isso. A gente sabe que nem todo mundo, né, consegue ter esse acesso, uma equipe variada, né, com diferentes profissionais. Mas normalmente o médico consegue já dar esse norte, né? Já norteia vocês, não consome isso, não consome aquilo. Então, sempre tá na dúvida, posso comer esse alimento ou aquele? Tenta procurar uma pessoa que tenha esse conhecimento para poder te ajudar. Sim. Não vai só pelo Google, que muita gente procura no Google. Famoso Google, né? Exatamente. Vai o que funcionou para uma pessoa nem sempre funciona para outra. Então, às vezes alguém deu uma orientação, consumi isso, aquilo outro e melhorou. Calma. Vou perguntar ao meu médico, porque tem alimentos que têm interação com medicações. Então, assim, sempre tem que ter esse cuidado. E procurar alguém que saiba te orientar adequadamente, né? E só para falar um pouquinho da alimentação, por exemplo, na mucosite, né? Então, a mucosite, ela é bem chatinha e ela pode ficar muito grave. Também atrapalha na alimentação. Então, o que é importante? Evitar alimentos muito picantes, diferença de temperatura. Então, normalmente a pessoa não tolera muito gelado e nem o muito quente. Então, ali um meio termo. Aí vai ser a mesma coisa para os temperos, nada muito temperado, nada muito salgado nem muito doce. Então, assim, a alimentação geral vai ser bem-vinda. E aí é só controlar isso. Não ser temperatura muito alta nem muito baixa, não com muito sal. Então, assim você consegue controlar um pouquinho. Camomila, um chazinho de camomila, um bochecho com camomila, faz o chazinho, deixa ele esfriar, passa ele um pouquinho na boca, dá uma aliviada. Normalmente o paciente gosta bastante, alivia. E aí, novamente, né? Começou a ficar muito grave, está atrapalhando muito, consulta o médico, procura, porque vai ver se vai ser necessária uma medicação, alguma coisa para aliviar, algum outro tratamento para poder ajudar ali. Sim. E lembrando, assim, que a gente já está acabando o nosso episódio, lembrando que é uma fase, né, Bi? É uma fase, voltando àquilo que a gente já falou no episódio anterior, né? Sobre a saúde da mente, sobre você ter uma mente equilibrada, né? Sobre você saber que isso é uma fase e que vai passar. Então, é uma fase difícil, né? Então, saber o que você pode comer, o que você não pode comer, o que vai te ajudar a não pegar nenhuma bactéria, nenhuma infecção, vai te ajudar muito a sair mais rápido dessa fase pós-TMO, né? Sim. E uma coisa que eu gosto sempre de falar, né? Assim, o individualismo. Eu vou sempre reforçar isso. Cada um é cada um. Não adianta porque um passou por essa fase por um tempo maior e o outro passou por um tempo menor,
Não dá para se apegar àquilo. É ter a cabeça livre. Não, eu sei que vou passar, sei que vai ser difícil, não vai ser fácil. Talvez seja rápido, talvez não. E vamos lá, vamos tentar com a questão do psicológico, né? Sei que vai ser difícil, mas vou tentar passar. Vou aceitar aquilo ali e vou passar da melhor forma possível. Tentando sempre seguir essas orientações. Não se apegar, não, vai ser muito ruim, vai ser muito difícil. E já começar esse tratamento já cabisbaixo, pensando sempre negativo. Ou então, não, fulaninho foi super rápido, então vai ser super rápido comigo. Não necessariamente. Não é assim. Cada então, organismo tem que ter essa consciência. é um organismo, Exatamente. Cada um reage de uma forma. Não dá para ficar se comparando, mesmo que a gente se compare, né? Porque a gente compara mesmo. O ser humano não adianta. é assim. Mas um pouquinho a gente consegue colocar na nossa cabeça. Não, peraí, pode ser que seja assim, mas pode ser que seja de outra forma. Sim. A gente consegue. Então, é isso, Bi. Muito obrigada pela sua participação. Espero que os pacientes coloquem em prática, que os cuidadores também fiquem atentos à higienização, né? Em casa, dos alimentos. Importante. Eu que agradeço novamente e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada.